sentar o louvor, muito obrigado a todos. Se alguém não puder ficar aí fazendo fundo musical, bem baixinho. Pronto, Anderson, amém. Glória a Deus, vocês estão bem, irmãos? Nós vamos ministrar nessa noite em cima do tema que nos foi proposto, amém? Repita comigo assim, por gentileza, diga assim: coração para servir. Estamos iniciando uma nova série, irmãos, nessa noite, que é princípios, amém? Que é os valores e princípios do nosso ministério. E nós vamos iniciar hoje com o tema coração para servir, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Marcos. Glória a Deus. Seremos enriquecidos nessa noite pela palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 10, e o versículo 44 e 45. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 44 e 45. Amém? Amém, veio mesmo, amém? Vocês encontraram? Quem não encontrou pode olhar aqui na tela. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? É um costume meu, amém? Quando eu leio a palavra, eu orar, amém? Então, por gentileza, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo para Ele falar conosco nessa noite, amém? A Bíblia diz que quando Jesus estava subindo aos céus, Ele lançou uma palavra sobre os seus seguidores e disse assim: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? A palavra Espírito Santo significa Paracletos, que quer dizer a mesma função de Jesus, amém? Então Jesus, quando veio à terra, Ele veio para ensinar a palavra, e quando Ele subiu, Ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar a palavra do Senhor, amém? E a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está no nosso meio. Então, vamos dar boas-vindas ao Espírito Santo nessa noite, amém? Diga assim: Espírito Santo. Diga com mais alta convicção, diga: Espírito Santo, seja bem-vindo a esse lugar. Espírito Santo, me ensina a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vocês estão bem? Queridos, vamos falar em cima do tema coração para servir, amém? Repita comigo assim, por gentileza, diga assim: Deus conhece o meu coração, mas as pessoas precisam conhecer e ver os meus frutos, amém? Nós temos o costume de dizer assim: Deus, Ele conhece o meu coração. É verdade, mas nós temos que compreender algo nessa noite, irmãos, que Deus, Ele conhece o nosso coração, mas as pessoas precisam conhecer os nossos frutos, amém? Aleluia. Aquilo que nós transmitimos para as pessoas, às vezes fala muito mais do que nossas palavras, amém? Glória a Deus. Então, querido, como filhos de Deus, aleluia, nós precisamos ser excelentes em cada passo que nós damos, amém? Nós fomos chamados para servir, amém? Nós fomos chamados por Deus para servir. A Bíblia diz que Jesus disse no versículo 44, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos.
Pois o filho, nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele não está dando, vamos dizer, a receita nessa noite, né, do remédio. Ele está dando o próprio remédio, amém? Se você quer ser curado de algumas coisas na sua vida, aleluia, aquilo que talvez só Deus saiba o que você tem dentro do seu coração, você precisa ter um coração disponível para servir, irmãos, aleluia, porque a própria palavra de Deus diz, irmãos, é melhor dar do que receber, amém? Quanto mais você serve às pessoas, mais Deus serve a você. Quanto mais você se dispõe a abençoar pessoas, mais Deus abençoa a sua vida, amém? Glória a Deus, aleluias. Queridos, a Bíblia diz que Daniel, ele se destacou entre os presidentes e sátrapas. Diga assim, sátrapas. O que é isso? Eram chefes administrativos, irmãos, de cada setor, aleluia, na época. Eram os chefes na administração financeira e em várias áreas, amém? E entre os presidentes e todos os chefes da época, a Bíblia diz que Daniel, ele se destacou entre os demais. Por quê? Aleluia. Porque Daniel, a Bíblia diz em Daniel, não precisa abrir, a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, o versículo 3, que havia em Daniel um espírito de excelência, um espírito excelente, aleluia. Irmãos, existe dentro de você um espírito excelente, um espírito para servir, aleluia. Deus está te dando força nessa noite, Deus está te capacitando, aleluia. Deus vai derramar dons na sua vida, habilidades especiais para você fazer coisas extraordinárias. E talvez você diga assim: ah, meu irmão, não está chegando no natural, mas eu quero profetizar nessa noite, o que não vi no natural, Deus vai mandar no sobrenatural, aleluia. Mas eu quero te dizer, vai chegar, vai chegar. Diga assim: tudo provido, nada quebrado. Diga: tudo provido, nada quebrado. Aleluias, aleluias. Havia em Daniel, irmãos, um espírito de excelência. E nós já estamos entrando no que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Excelência, querido, é o endereço de Deus. Se você quer encontrar Deus, seja uma pessoa excelente. Se você quer ter um encontro com Deus, procure ser excelente naquilo que você vai fazer. Procure ter um coração para servir. Se você é uma pessoa que faz as coisas empurrando com a barriga, peça a Deus para mudar a sua vida hoje. Não faça nada achando ruim. Não faça nada reclamando. Não faça nada murmurando, porque vai trazer maldição para a sua vida. As pessoas julgam Davi, dizem que ele adulterou. Sim, Davi adulterou, Davi caiu, Davi era um assassino. A Bíblia diz que Davi era bom de briga, bom de espada, aleluia. A Bíblia diz que existiam os valentes de Davi, pessoas com cara de leão, assim, homens destinados para briga. A história conta que eles cortavam a mão e o sangue que escorria, eles pegavam a espada até o sangue virar cola, para eles não largar as espadas. Mas Davi era um assassino, um adúltero, sim. Mas Davi não passava 5 minutos, aleluia, depois do seu pecado, ele sempre dizia: ó Senhor, cria um coração em mim, disposto a te obedecer, aleluia. As orações de hoje, irmãos, no mundo em que nós vivemos, são orações que dizem assim: ah Senhor, me dá, provê, manda, derrama, aleluia. E a pessoa roda, aleluia, e
crê, me dá, mas pessoas estão esquecendo, irmãos, da oração de Davi. Aleluia, uma oração para tirar, Senhor, aquilo que não te agrada da minha vida. Aleluia, irmãos, nós temos que voltar às primeiras coisas. Aleluia, nós temos que ter esse coração para servir. Aleluia, irmãos, nós temos que pedir a Deus para tirar coisas do nosso coração. Aleluia, porque, irmãos, antes de Deus nos dar as coisas, aleluia, antes de Deus nos dar coisas, primeiramente Deus quer nós, ou Deus nos quer. Amém? Antes de Deus querer nos abençoar com coisas, Ele quer nós em primeiro lugar. Deus quer você nessa noite. Aleluias. Mas como ser excelente? Diga assim comigo, por gentileza. Diga assim, imitando Jesus. O nosso espelho é Jesus. Se você quer ter uma vida de sucesso, querido, nessa terra, imite Jesus. Imite Jesus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 6. Aleluias. Aí. 1 João capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz assim. Tem aí? Quem afirma que permanece nele, diga assim, nele é Jesus, deve andar como ele andou. Aleluias. Muitas vezes nós dizemos assim, eu tenho Deus, eu tenho Jesus no coração, mas você tem andado como Jesus andou? Jesus, ele não tinha, querido, dificuldade em perdoar. Jesus não tinha disputa no seu coração. Jesus nunca teve o desejo de aparecer. Porque Jesus tinha um coração para servir. Aleluias. E a Bíblia diz que aquele que está nele, nele é Jesus, também deve andar como ele andou. Quando eu falo de andar aqui, eu não estou falando de dar passos. Ninguém sabe se Jesus andava ligeiro ou devagar, ou andava assim. Não, eu estou falando de atitudes, de comportamentos, de ações, de palavras, de pensamentos. Aleluias. Aleluias. Diga assim, Deus é bom. Jesus, querido, ele foi o maior líder da história. O maior líder que a humanidade já conheceu foi Jesus. Por quê? Porque Jesus foi o maior servo. Jesus foi o maior líder da humanidade, porque Jesus foi o maior servo. Quer liderar? Quer estar por cima? Quer arrebentar? Quer ser sucesso? Sirva. Quer receber? Dê primeiro. Amém? Aleluias. Vamos prosseguir aqui. Precisamos, queridos, ser pontes. Pelas pontes que pessoas irão passar. Amém? Precisamos ser pontes que pessoas irão passar por nós. Todas as pessoas que passar por nossa vida, querido, tem que ser beneficiadas pela palavra. Tem que ser edificadas pela palavra. Tem que ser restauradas pela palavra.
Todas as pessoas que passar por nossa vida, a gente tem que deixar, aleluia, a palavra de Deus semeada no coração dessas pessoas. Porque uma ponte passa todo tipo de pessoas. Você está comigo? Você é essa ponte que Deus colocou aqui na terra para servir pessoas. Se pessoas passam por nossa vida e a gente não deixa uma semente de amor, uma semente de generosidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de abraço, de sorriso, de uma palavra positiva. Vai dar tudo certo, irmão. Um abraço, um sorriso, alguma coisa, um aperto de mão, um cheirinho na cabeça. Conjecturando, né? A nossa fé é em vão. Aleluias. Temos, querido, que fazer a diferença. Aleluias. Lembra que Jesus disse assim: vocês são sal e luz, né? Lembra que Jesus disse? Luz. Quando as luzes estão apagadas, a gente está em casa, por exemplo, as luzes apagam, a gente tem dificuldade de se locomover. Você está comigo? A luz, ela facilita a nossa vida. Nós temos que ser facilitar a vida das pessoas, amém? Temos que facilitar a vida das pessoas, querido, com a nossa vida. Isso é ter um coração para servir, amém? Porque no mundo já tem muitas pessoas para colocar para baixo, julgamentos, dedos apontados, e é porque é crente, pia? Não, irmão. Deus te chamou para você edificar vidas. Deus te chamou para você transformar pessoas. Amém? Aleluias. E quando Jesus disse que era sal, quando você consome sal, muito sal, o que é que acontece? Gera sede. Nós temos que ser pessoas que geram sede em outras pessoas para buscar a Deus. Meu Deus, eu tenho tanta vontade de ir para a igreja porque eu vejo a vida de fulano. Meu Deus, eu estou com tanta vontade de ser crente porque quando eu olho para a Deisa, dá tanta vontade de servir a Deus porque eu vejo alegria, eu vejo, aleluia, eu vejo algo diferente na vida dela, eu vejo um brilho, eu vejo algo diferente. Aleluias. Nós temos que ser pessoas assim, querido. Que as pessoas olhem para a nossa vida e queiram ser igual a nós. Que vejam um espírito de servidão. Nós fomos chamados, irmãos, para ser mordomos de Cristo. O que é um mordomo numa casa? Todos sentados na mesa e ele em pé servindo. Você quer alguma coisa? Quer um copo d'água? Quer um suco? Quer um refrigerante? Servir. Quando você serve, você não está se diminuindo não, irmão. Você está sendo igual a Jesus. Aleluias. Porque essa é a natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que serviu, que deu o seu único filho. E você já sabe o resto. Jesus deu. Aleluias. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Diz assim: antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Repita comigo, por gentileza, diga servo. Diga servo. Tornando-se semelhante aos homens. Amém?
tornando-se semelhante aos homens. Pequeno. O homem é pequeno, irmão. Deus é grande. Jesus se tornou pequeno para que hoje a gente fosse grande diante de Deus, diante dos demônios, diante das dificuldades. E a Bíblia diz que ele esvaziou-se, aleluias, a si mesmo. E a palavra esvaziar aqui nesse texto significa uma atitude baseada no amor. Jesus, ele se esvaziou-se por amor, não por interesse. Por quê? Porque Jesus tinha um coração de servo. E Deus nos chama nessa noite para termos um coração de servo. Não importa se a gente vai perder, não importa se as pessoas não reconhecerem o nosso esforço. Ei, continua servindo, continua andando de amor, porque o amor é o caminho para a vitória. Aleluia, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aleluias. 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 Pastor Simon Porter disse que, contando uma história do apóstolo Bud, ele dizia que toda vez que o apóstolo Bud entrava na igreja, passava num lugar, existia um diácono, e não era errado o que o diácono fazia, mas Deus deu o espírito de revelação a ele, sobre aquela situação. E todas as vezes que aquele diácono viu o apóstolo Bud, ele começava a orar em línguas, ele começava a demonstrar uma espiritualidade, que não é errado, irmãos? Glória a Deus. Mas o apóstolo Bud, ele era bem assim, bem brincalhão e ao mesmo tempo ignorante, mas ele era muito santo, um homem muito santo, amém? E ele chegou para aquele diácono, bateu no ombro dele e disse: olha só, deixa eu te dizer algo. Isso aí é espiritualidade, mas a espiritualidade maior é andar em amor. A maior espiritualidade do crente é andar em amor. E aquele diácono ficou todo assim, Então é isso, irmãos. Aleluias. Esse esvaziar de Jesus é uma atitude baseada no amor. Aleluias. Por quê, querido? O amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Às vezes a gente faz uma coisa por obrigação, e a gente faz de qualquer forma achando ruim. Mas quando a gente faz por amor, aquilo pode ser dificultoso, a gente pode, como é que se diz? A gente pode ter muita dificuldade em fazer aquilo, mas a gente faz com prazer, porque tudo que a gente faz com amor é prazeroso. Tudo que a gente faz com amor dá certo. Aleluias. O apóstolo Guto, ele sempre diz assim: amamos a Deus, amando as pessoas e servindo elas. Aleluias. Queridos, nós amamos a Deus, amando as pessoas. Você sabia? Nós amamos a Deus, servindo as pessoas. Quer crescer? Quem quer crescer? Estudo é assim mesmo, amém, irmão? É mais lento, é mais... Diga assim: eu quero crescer. Quer crescer? Ajude outras pessoas a crescer. Amém? Como diz uma palavra, acender a luz do irmão não apaga a sua. Amém? Aleluias. Pertencemos a um reino que se chama Reino de Deus. E esse reino, querido, é antagônico ao reino dos homens. O que é antagônico? Totalmente oposto, totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Nós pertencemos ao reino de Deus, irmãos. E o reino de Deus tem algumas diferenças do reino dos homens. Amém? E eu notei apenas duas aqui.
No reino dos homens, o maior é o que tem servos para servir. Já no reino de Deus, o maior é o que serve. Aleluias. No reino dos homens, grande é o que aparece. No reino de Deus não. O reino de Deus grande é quem desaparece e deixa Jesus aparecer. Irmãos, no mundo espiritual, quem quer subir tem que descer. Grande no mundo espiritual diante de Deus é quem é humilde, quem é servo, quem serve. Amém? Você está comigo? Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Amém? A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Antes tornou-se homem e habitou entre nós. Meu Deus, Deus é bom. Que amor extraordinário, irmãos. Aleluias. Que amor extraordinário. Aleluias. O próprio Deus descer do céu. Aleluias. Vinha à terra para servir aos homens. Aleluias. A Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos discípulos. Aleluias. Que humildade, irmãos. Que coração de servo. Aleluia. Precisamos nesses dos últimos dias, irmãos, ter esse coração. Porque nós estamos nos últimos dos últimos dias. O tempo está acabando. As horas estão passadas, irmãos. Aleluias. Jesus está voltando. E não podemos, irmãos, ficar parados. Existem pessoas precisando do seu abraço. Existem pessoas precisando das suas orações. Existem pessoas precisando da palavra que você carrega. Aleluias. Nesse momento, irmãos, tem pessoas esperando pela unção que você carrega. Aleluia. Você, irmãos, é a mão de Deus aqui na terra. Quando você colocar a mão numa pessoa, você vai curar em nome de Jesus. Quando você declarar, coisas vão acontecer. Aleluia. Por onde você passar, vai prosperar. Aleluia. Porque a bênção de Deus acompanha os seus filhos. Aleluias. Aleluias. Você carrega um espírito de excelência. Aleluias. Glória a Deus. Martin Luther King dizia assim: qualquer pessoa pode ser grande, porque qualquer pessoa pode servir. Qualquer pessoa pode ser grande, porque qualquer pessoa pode servir. Aleluia. Você, irmão, é capaz de tornar as pessoas felizes ao seu redor. Servindo. Quando eu falo de servir, eu não falo apenas de dar coisas. Isso é oferta. Aleluia. Glória a Deus. João Batista, ele tinha um coração para servir. Se você for analisar a vida de João Batista, ele foi extraordinário, irmão, na sua vida. Ele tinha um coração de servo. João Batista pregou. E a pregação de João Batista era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e vocês já sabem o resto. Né? João Batista batizou.
eu vos batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem, aleluia, e que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E se você for lendo o Evangelho de João, você vai encontrar em João capítulo 3, o versículo 30. João Batista dizendo assim: aleluia, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluias. Isso é um coração de servo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista pregou, mas deu crédito a Jesus. João Batista batizou, mas deu crédito a Jesus. Aleluia. Ele ganhou muitas vidas, mas ele deu honra e glória para Jesus. João Batista nunca procurou ser aplaudido, exaltado, não. É necessário que ele apareça e que eu desapareça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é um coração de servo. Quem procura glória para si, atenção, ó, eu estou aqui, ó, não tem um coração de servo. Aleluias. É necessário que Jesus apareça em nossas vidas, irmãos, e que a gente diminua. A Bíblia diz em Salmos: porque dele e para ele são todas as coisas. Isso é o coração de servo. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Diga assim: Deus é bom. Ah, meu irmão, mas é porque eu não apareço nas fotos da igreja. Não importa isso, irmão. Isso não vai edificar a tua vida, não. Ah, meu irmão, mas eu trabalho e no meu trabalho eu não sou reconhecido. Não tem problema não, irmãos. Ah, mas eu faço e as pessoas não vêm agradecer. Não tem problema não, irmãos. Aleluias. O que importa, meu irmão, é fazer a vontade de Deus. Aleluia. O que importa, querido, é você ser fiel a Deus. O que importa, querido, é você e Deus. Aleluias. Glória a Deus. O que vai importar, irmãos, é quando a gente chegar naquele dia, aleluia, e a gente se deparar diante do Senhor, e o Senhor olhar para os nossos olhos e dizer: servo bom e fiel, servo bom e fiel, entra no descanso. Levanta a sua mão e glorifica a Ele. Aleluias. Aleluias. Irmãos, nem tudo que os homens aplaudem, o céu aprova. Às vezes nós estamos sendo aplaudidos pelos homens, mas o céu está fazendo assim, ó. Não. Aleluia. Que Ele cresça e que a gente diminua nesses últimos dias. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus está trabalhando na sua vida nessa noite. Deus está arrancando coisas no seu coração nessa noite.
aleluia, sentimentos, aleluia, que só Deus sabe o que você tem. E Ele está colocando alegria, Ele está colocando, aleluia, unção na sua vida nessa noite, que quando você servir a pessoas, pessoas vão mudar de vida, aleluia. Você carrega o Espírito Santo de Deus, irmãos, aleluia. O apóstolo Pedro disse ao coxo: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Você carrega algo, irmãos, que o mundo não carrega, que é a presença do Espírito Santo, Consolador. Aleluias. Quantas vezes, irmãos, você não se sentiu só na caminhada? E você disse: meu Deus, eu estou só. Eu já fiz tanto, eu já amei tanto, eu já servi tanto, mas eu só levo lapada. Não tem problema não, está sendo registrado no céu, irmão. Está sendo registrado no céu. Tudo que você faz por amor ao Evangelho do Senhor está sendo registrado no céu. E eu digo a você nessa noite: grande será o teu galardão. Aleluias. Aleluias. Diga: Deus é bom. Estamos caminhando para o final, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. É melhor a gente comer uma comida bem saborosa e bem pouquinho degustar, né? Do que comer aquele monte de comida e ficar doente depois, né? É melhor comer um negócio bem, né? Tô brincando, viu, irmão? Glória a Deus. Existia um evangelista muito conhecido que se chamava D.L. Moody. E ele dizia assim: a grandeza de um homem não consiste na quantidade de pessoas que o servem, mas sim na quantidade de pessoas a quem ele serve. Então, querida, a nossa grandeza, né? A grandeza de um homem não consiste em quantas pessoas estão servindo a ele, não. Consiste em o homem servir a eles. Você está comigo? Quantas pessoas Jesus não serviu na terra? Só na história dos 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que existia uma multidão, não era? Segundo a história, multidão era mais de 2.000 pessoas. Quando você vê na Bíblia multidão, ali existia mais de 2.000 pessoas. Então era muita gente. E durante toda a palavra do Senhor, se você ler o Novo Testamento, sobre a vida de Jesus, você nunca vai ver Jesus murmurando por servir pessoas. Não. Jesus sempre era grato ao Senhor. Aleluias. Quando nós estamos servindo as pessoas, irmãos, é uma bênção. Nós temos que tornar aquele momento uma bênção. Bênção de quê, irmão Diego? Bênção de fazer igual Jesus, de dar o nosso melhor. Amém? Querido, dê o seu melhor. Dê o seu melhor às pessoas. Aleluia. Diga assim: Deus molda
Diga assim: Deus molda nossos corações nos bastidores. Deixa eu beber água aqui. O nosso coração, querido, ele é moldado nos bastidores. Você sabia? A Bíblia diz que quando nós lemos a história de José, nós vemos que José, ele tinha um coração para servir. Porque José, ele não dava apenas o seu melhor quando as pessoas estavam vendo, não. José dava o seu melhor em todo o tempo. E um coração para servir, irmãos, ele não dá o seu melhor apenas quando as pessoas estão. Não. Quando não tem ninguém vendo, a gente tem que dar o nosso melhor do mesmo jeito. Aleluias. Se você for ler a história de José, você vai encontrar muitas passagens que falam da fidelidade de José, da excelência no servir. Você vai encontrar na casa de Potifar. Você vai ver aquela passagem que a Bíblia diz que José foi tentado pela esposa de Potifar. E ele se retirou-se. Aquilo é servir com o coração também, irmão. Aleluias. Você vai ver que quando José estava na prisão, a Bíblia diz: e era fiel a Deus José. Ou José era fiel a Deus. Prisão é lugar ruim, não é, irmãos? Queridos, mesmo a gente estando em dificuldades, por momentos de dificuldades, nós temos que permanecer com o coração de servo, sem murmurar, sem reclamar, com louvor nos nossos lábios, com gratidão no nosso coração, com Jesus na nossa cabeça. Aleluia, louvando ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. A Bíblia diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Deus colocou uma boca, aleluia, em você, irmão, em nós, para nós louvarmos o nome do Senhor. Aleluia. Deus nos deu olhos para a gente enxergar as coisas do Senhor. Aleluia. Deus nos deu ouvidos para a gente ouvir a sua palavra. Mãos para abençoar pessoas. Ei, querido, você é um ser completo. Aleluia. Você é abençoado para abençoar outras pessoas. Aleluias. Aleluias. Você é representante de Deus aqui na terra. Aleluias. Você, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Aleluias. Nação eleita, sacerdote real. Aleluias. Simon Potts disse que a gente é o quê? O step do carro. Ele disse: irmãos, vocês são o step do carro. O step do carro, não se preocupe se ele é colocado atrás ou na frente. O step do carro não aparece. O step do carro não está preocupado em rodar, em ser escalado, em aparecer. Não, ele está ali para servir. Diga assim: eu estou aqui para servir. Aleluia, Deus é bom.
E a Bíblia diz que, lá no finalzinho da história de José, a Bíblia diz que José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. E não fez. Por quê? José era um homem apossado. José tinha poder. Fizeram mal a José. Não foi? O que era que José tinha? Um coração de servo. Quem tem um coração de servo não tem vingança no seu coração. Josué disse, eu acho que é Josué, não coloca não, irmão, pode ser que eu erre aí. Josué 24:19. Escolhei hoje, pois, a quem servis. Se é Baal, segue Baal. Se é os deuses, segue os deuses. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou no seu coração, irmãos, habita Deus, ou habita a falta de perdão. Ou no seu coração habita Jesus, a palavra de Deus, ou habita o rancor, o ódio, a raiva, desejo de vingança. Vocês escolhem. Amém? José teve a oportunidade. Mas José tinha um coração de servo, coração para servir. E a Bíblia diz que José abençoou os seus irmãos. Porque quem tem um coração de servo, quando ele sabe de... tem pessoas falando de você. E Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Eu vou procurar saber o que é que ele está precisando em casa para eu ofertar. Isso é um coração de servo. Aleluias. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Em tudo, irmãos, José deu o seu melhor. Dê o seu melhor, querido, às pessoas. Amém? Senão não adianta os nossos glórias, os nossos aleluias. Se a gente não está servindo e amando as pessoas, irmãos, a gente está perdendo tempo, irmãos. Amém? Ou você faz a diferença ou não faz. Aleluias. Você é diferente, irmão. Você tem o Espírito Santo. Você não pode mais guardar rancor, desejo de competição dentro do seu coração, disputas, meninice, né? Coisas pequenas, irmão. Às vezes as coisas pequenas atrapalham a nossa vida. Eu já tive pedra nos rins, o pastor também. É uma coisinha bem pequenininha, mas eu vou dizer a você, pensa uma coisinha que atrapalha a nossa vida? Assim é os pecadinhos, irmão, que a gente guarda no nosso coração. Eu só falo se o irmão falar comigo. Não fale. Fulano não me dá a paz. Dê você. Eu não ganho oferta. Doe. Ninguém ora por mim. Ore. Sirva. O apóstolo Paulo disse assim, lembrando das palavras do próprio Jesus que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Meu Deus, Deus é bom. Dê o seu melhor, irmãos. Mesmo sem receber,
curtidas ou likes, né, das pessoas. As palavras de hoje é assim, né? Curtidas e likes, né? Que é a mesma coisa. No final é a mesma coisa, né? Irmãos, você tem um coração de servo. Nunca se sinta inferior a ninguém porque você não é, não. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, para a gente encerrar, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem. Eu não imagino um Deus com corpo de jumento lá em cima, ou de boi. Ou diz uma girafa sentada no trono. Não. Eu imagino um homem sentado no trono. A nossa imagem. E a nossa semelhança? No caráter. Nas nossas atitudes. Amém? Você está comigo? Fica de pé. Glória a Deus. Aleluias. Você foi abençoado? Deus é bom, né? Vamos orar. Amém? Vou passar para o dirigente do culto. Amém? Não sei se é o pastor. É pastor, né? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Obrigado pela Tua palavra lançada, Senhor. Eu declaro frutos. Eu declaro que essa palavra, Senhor, vai gerar frutos, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de todos, Pai. Eu declaro, Senhor, multiplicação na vida de todos aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu profetizo, Pai, que haverá um tempo de grande colheita na vida do Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, suprimento chegando, Senhor, na vida do Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém.